irei iniciar as aulas 17 e 18 do curso de Química 2 e o assunto que será tratado é equação de Clapeyron. Bom, nas aulas anteriores a gente falou das variáveis de estados e as transformações gasosas e a equação geral dos gases, que é PVT, PVT Povotó. Então, a pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é exatamente igual à pressão final, volume final, temperatura final. E se variar alguma dessas unidades, você consegue achar a sexta. Então a gente vai começar agora uma equação que deriva da equação geral dos gases, mas vem com uma nova função. E a função será estudada agora. Então, o princípio do Avogadro. Em 1811, o cientista italiano Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro publicou um trabalho em um jornal científico pouco divulgado, em que ele intitulou o termo molécula para se referir à composição dos gases. Baseados nos estudos do Lossack, no qual relata os resultados de suas experiências com gases, em que encontrou a razão entre os volumes de reagentes e produtos como sendo sempre um número inteiro e pequeno. Avogadro sugeriu que as moléculas dos gases não são formadas por apenas dois átomos que se atraem, conforme Dalton defendia, mas que eram feitos de números de átomos que se atraem para formar uma única molécula. Avogadro foi o primeiro cientista a analisar reações que revelaram que as moléculas dos elementos gasosos hidrogênio, oxigênio, cloro e nitrogênio contêm dois átomos e, nos casos dos inertes, hélio, neônio, argônio, a molécula é monoatômica. Possibilitou também elucidar a composição correta da água, H2O, permitindo o cálculo correto das massas atômicas. Ainda nesse trabalho de 1811, Avogadro propõe um dos mais importantes princípios da química moderna, conceituado atualmente como o princípio de Avogadro. Volumes iguais de gases diferentes contêm números iguais de moléculas quando medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura. Presta atenção no que ele está falando. Volume igual, com pressão igual e temperatura igual, não importa qual seja a molécula, vai ter a mesma quantidade, vai ter o número igual. Então, se ele estiver na mesma pressão, na mesma temperatura e no mesmo volume, ali dentro tem a mesma quantidade de gás. Então, se você tem aqui nos frascos com o mesmo volume de hidrogênio gasoso, água líquida e água a vapor, portanto, que é um gás, e dióxido de carbono, se você manter os dois em uma atm, os três em uma atm, em uma temperatura de 300 kelvins com um volume constante, ali dentro você tem a certeza que tem números iguais de moléculas, tem a mesma quantidade de moléculas daquela substância dentro daquele volume, ok? Então, de acordo com o Avogadro, o número de moléculas em cada um dos frascos são exatamente o mesmo, pois o número de moléculas é independentemente da substância que se utiliza. Deve ficar claro que a massa de gás em cada um desses três frascos será diferente. A massa de gás, mas a quantidade de átomos não, pois depende da massa de cada molécula. Então, cada molécula tem uma massa atômica diferente, pela química 1. Não, pela química 2. A introdução à estequiometria falou que cada átomo tem uma unidade de massa atômica diferente e que sua quantidade de massa molar, que é a multiplicação pelo princípio de Avogadro, que é pela constante de Avogadro, dá aquela quantidade em gramas. Mas a quantidade de moléculas, se tiver na mesma temperatura, pressão e volume, será igual. Então vai ter a mesma quantidade de moléculas. As moléculas de hidrogênio será igual às moléculas de água, que será igual à quantidade de moléculas de gás dióxido de carbono. Mas a massa seja diferente, porque os átomos são diferentes, portanto tem unidades atômicas diferentes, o que vai dar uma massa para aquele ambiente diferente. Mas a quantidade de moléculas será exatamente igual. Seus estudos contemporâneos, Dalton e Bruce recusaram-se a aceitar essa ideia, e seu trabalho foi negligenciado, pois, para aceitá-lo, Dalton deveria admitir seus erros na determinação de massa atômica de vários elementos. Dalton havia imaginado que as reações ocorriam entre apenas um átomo de cada elemento, de forma que a massa de hidrogênio calculada por Dalton era 1/8 da massa de oxigênio. Considera a água como sendo H2O, a massa de hidrogênio corretamente calculada de 1/6 da massa de oxigênio. Bom, isso retoma muito a ideia da estequiometria para a gente pegar massas dos átomos e colocar naquela balança.
Então, quantas vezes a multiplicação pela unidade de massa atômica do hidrogênio, quantas vezes aquilo é multiplicado para dar a mesma massa do CO2 ou da água. Então, a água, como é 18U, o hidrogênio a gente precisa de 18 hidrogênios para que a balança se entre em equilíbrio na balança assim, de divisão atômica, ok? Então, a equação de Clapeyron, físico e engenheiro francês, a gente entendeu melhor o princípio de Avogadro, agora a gente vai entender a equação de Clapeyron. O físico e engenheiro francês Boissier Clapeyron foi um dos fundadores da termodinâmica, com base nos estudos de Boissier e Charles Leclerc, que são os três que sintetizaram as transformações gasosas, portanto, falaram daquela constante pode ser isotérmica, isocórica ou isobárica. E a partir daqueles estudos, a partir da aula anterior, portanto, ele conseguiu resultar em um princípio. O princípio e no princípio de Clapeyron, ele pegou, portanto, o princípio de Avogadro e pegou as ideias de transformações gasosas e resultou em uma equação de Clapeyron. Então, ele, com base nos estudos dos três transformações gasosas e o princípio de Avogadro, estabeleceu uma relação entre as três variáveis de acordo de estado de um gás e seu número de mols. Portanto, Clapeyron entendeu que a razão entre a pressão e o volume pela temperatura era constante e proporcional ao número de mols de um gás. Portanto, a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é exatamente igual à quantidade de moléculas que tem daquele átomo, o número de mols. Então, é diretamente proporcional. O número de mols, se você tem muito mols em um frasco, você tem mais pressão. Então, ele é diretamente proporcional à pressão e o volume. Se você tem muito mol, você também tem muito volume. E se você tem pouco, e é inversamente proporcional à temperatura. Se você aumenta a temperatura, o número de mols vai ter uma variação inversamente proporcional. Para transformar essa proporcionalidade em uma equação, portanto, em uma igualdade, portanto, PVT é diretamente ou inversamente proporcional ao número de mols, você precisa de uma constante para transformar essa proporcionalidade em uma igualdade. Então, Clapeyron criou uma constante atualmente conhecida como a constante universal dos gases, que é R, e a equação geral dos gases pode ser citada como PVT é igual a NR, que é uma constante. Para manter isso uma igualdade, precisa de uma constante. E que a constante ficou conhecida como a constante universal dos gases, que a gente pode calcular. Tanto a gente calcula ela botando ela em evidência, então vai ficar PV dividido por NT, e a gente pode calcular três valores: a pressão em atm, o volume em litro, e a quantidade de número de mols em mols, e a temperatura em Kelvin, o que a constante vai dar 0,0821. Se você pegar em milímetros por mercúrio, litros, mol e Kelvin, vai dar 62,4. E se você pegar em quilopascal, litro, mol, Kelvin, vai dar 8,314. Então, dependendo do enunciado, ele vai te dar uma constante com as unidades que ele quer. E você tem que fazer a conversão da unidade a partir da constante que ele der. Por exemplo, determine a pressão exercida por uma amostra de 320 gramas de oxigênio presente em um recipiente de 10 litros a 27 graus. Então, a equação de Clapeyron não vai perguntar se você mudou a pressão, se você mudou a temperatura. Não, ele quer saber o estado do gás, como ele está naquele momento. Perceba que ele está dando tudo momentâneo. Determine a pressão exercida por uma amostra de 320 gramas de oxigênio presente em um recipiente de 10 litros a 27 graus. Pronto. No início, você tem que perceber que você precisa do número de mols. Então, você vai pegar a massa em gramas e dividir pela massa molar. Então, o número de mols de oxigênio em 320 gramas é 320 gramas, que é a massa em gramas, dividido pela massa molar, que é 32. Então, ele tem 10 mols da substância. Se você quer saber a pressão exercida pela amostra, você vai pegar PV igual a NRT. A pressão você vai deixar aqui
como a resultante e vai vai passar o volume dividindo, então vai ficar nRT dividido pelo volume. A temperatura é 300 Kelvin, o número de mols é 10 e você tem o volume inicial. Então vai ser volume vezes vai ser pressão, número de mol vezes a constante vezes a temperatura dividido pelo volume. Então a pressão desse gás então é momentâneo, não é depois de uma reação como a gente estava vendo nas aulas anteriores, e sim momentâneo. A pressão exercida naquele momento era de 24,6 atms. Vamos para o segundo exercício. Determine em gramas a massa de hidrogênio H2 necessária para exercer a pressão de 900 milimércurio a 27 graus em um recipiente com capacidade de 24,92 litros. Ele deu a constância exatamente em milímetros por mercúrio, o que você pode usar, portanto, a pressão em milímetros por mercúrio, porque ele deu a constante em milímetros por mercúrio. Então você vai fazer que a resolução você tem que achar primeiro ele quer saber o número de mols, então você pega PV igual a nRT, isola o número de mols, vai ficar o número de mols é exatamente igual a 1,2 mols. Então você tinha todas as unidades, você tinha pressão, volume, temperatura e a massa molar do hidrogênio, que é 2, então você tem o número de mols que é 1,8 mols. Então se você tem a quantidade, número de mols, você tem a quantidade, a massa que tem naquela substância. Então, 1 mol tem 22,4 litros, então 2 mols tem X litros, então vai ter 48,8 litros de H2O. Se 1 mol de nitrogênio tem 28 gramas, então tem 22,4 litros, então 7 gramas tem X litros, o que dá 56, litros de nitrogênio. Então, determine em gramas a massa de hidrogênio necessária para executar a pressão de 900 em recipiente. Então, a gente é igual a 2,4 gramas. E isso aqui ele dá a quantidade fixas de litros. 1 mol tem 22,4 litros. Se você dá uma quantidade diferente de mol, você tem uma quantidade diferente de litros. E assim, se você dá uma quantidade diferente em gramas, você também tem uma quantidade diferente em litros dessa mesma substância, ok? Deixa o like, compartilhe e até a próxima aula. Tchau!